Olá meninos, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem nesse período de pandemia de coronavírus, Covid-19, nessa época de isolamento social. Que você possa estar cuidando de sua família e esperamos em Deus que esse negócio passe o mais rápido possível, tá bom? Minha família também, estamos aqui em Una, mas estamos tranquilos graças ao bom Deus. Meninos, nós vamos retomar do ponto onde nós paramos. Estamos falando sobre a República das Oligarquias Agrárias, que é o período da história brasileira que vai desde a posse de Prudente de Moraes em 1894 até o ano de 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder, dá um golpe de Estado, derruba o presidente Washington Luiz e dá início ao período que nós chamamos de Era Vargas, que durou 15 anos. Hoje nós vamos estar falando sobre dois assuntos, um relacionado diretamente ao nosso país, que é o movimento operário brasileiro, e o segundo assunto é Belle Époque, que é a Bela Época, falando sobre a Europa no final do século XIX e início do século XX. Vamos lá? Acompanhe comigo, movimento operário no Brasil. As três perguntas que vão abrir a aula de hoje são: quem era o trabalhador no início do século XX? Como ele vivia e como era a sua rotina profissional? Eu preciso que você acompanhe comigo a minha linha de raciocínio, voltando para aquilo que nós estudamos lá no ano passado, lá no 8º ano, quando nós vimos a respeito do processo de abolição da escravatura no Brasil. Estudamos que em maio de 1888, o governo imperial acabou com a escravidão no país através da Lei Áurea, substituindo a mão de obra escrava negra pela mão de obra livre assalariada. Mas essa mão de obra livre assalariada ela não começou em 1888, ela já começou um pouco antes, quando o governo imperial estimulou a vinda de estrangeiros para trabalharem justamente nas plantações de café, junto aos barões do café, ali na região do Vale do Paraíba e na região do estado de São Paulo, naquela época chamada Província de São Paulo. Esses trabalhadores que vieram atraídos pelo governo imperial brasileiro, em sua grande maioria eram italianos. E esses italianos eram pessoas que já tinham uma forte consciência ideológica, já tinham uma forte consciência trabalhista. Não eram pessoas que não tinham um conhecimento em termos de ideologia. Isso porque no século XIX, no continente europeu, mais especificamente na segunda metade daquele século, já estavam surgindo diversas ideias socialistas, como por exemplo o socialismo utópico, que vocês também viram comigo no ano passado, e o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels, que nós estudamos também no ano passado. Então, esses imigrantes, eles trabalharam primeiramente nas plantações de café, mas uma parte desses imigrantes passaram a trabalhar nas fábricas que se instalaram nos principais centros urbanos do país. Me refiro à cidade do Rio de Janeiro, capital do Império, e a partir de 1889, capital da República, do Estado brasileiro republicano, e a cidade de São Paulo. Aí nós temos na imagem duas fotos mostrando como era a rotina dos operários que viviam no território brasileiro no início do século XX. A primeira imagem nos mostra os operários de uma fábrica paulista durante a greve de 1917, vamos falar um pouquinho mais à frente. E os trabalhadores de uma fábrica de tecelagem na cidade de São Paulo. Meninos, prestem bastante atenção, olha para cá. Quando eu me refiro à questão dos trabalhadores, a forma como eles viviam, como eles trabalhavam, era completamente diferente da forma como o trabalhador brasileiro exerce suas atividades hoje. Hoje o trabalhador brasileiro ele tem diversos direitos trabalhistas assegurados por lei, tanto pela Constituição Federal quanto por uma lei chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Pode perguntar ao seu pai, à sua mãe, a galera que mora junto contigo. Todos eles têm direito a um salário mínimo. Todo trabalhador ele tem direito a 13º salário, tem direito a férias remuneradas, descanso semanal remunerado, aposentadoria, entre outros direitos.
Só que o trabalhador brasileiro, no início do século XX, ele não tinha nenhum desses direitos garantidos e assegurados. Eles ficavam à mercê dos donos do meio de produção. Eles ficavam à mercê dos donos das fábricas. Eram os donos das fábricas que determinavam qual seria o valor do salário que o trabalhador haveria de receber. E se o trabalhador não concordasse com o valor do salário que havia sido estipulado, porta da rua, serventia da casa. Isso mesmo. E aí a situação deles era completamente complicada, porque eles trabalhavam muito, a maioria dos trabalhadores nas fábricas tinham jornadas diárias de trabalho que superavam 17 horas. Pensa você trabalhar 17, 18, às vezes 20 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. E recebendo um salário, muito pequeno. Não tinham direito às férias, não tinham direito a descanso semanal remunerado, não tinham direito à aposentadoria. Então as condições de trabalho eram terríveis. Além dos adultos trabalharem, era muito comum mulheres trabalharem, mas principalmente crianças trabalharem nos pátios das fábricas. Isso mesmo. Meninos de 7, 8, 9 anos de idade, ao invés de estarem nas escolas, ficavam nos pátios das fábricas trabalhando e muitas vezes sujeitos a sofrerem diversos tipos de acidentes de trabalho, de perderem o braço, de perderem a perna, em virtude da manipulação do maquinário industrial. Então, por causa disso, dessas péssimas condições de trabalho e também as péssimas condições de moradia, porque como eles tinham pouquíssimo tempo disponível, livre, eles tinham que morar próximo às fábricas, já que eles trabalhavam 18, 19 horas por dia, então tinham menos de 6 horas de descanso para que pudessem estar cuidando de si e da sua família. Então, no caso, eles passaram a viver em cortiços, que eram próximas às fábricas. E nesses cortiços, você pode imaginar um prédio de um andar, onde você tinha um espaço, você tinha a sala, que na verdade era um único vão, onde viviam 2, 3, às vezes 4 famílias amontoadas. Então as condições de moradia eram as mais precárias possíveis. Por isso que os trabalhadores eles começaram a se organizar em sindicatos, inspirados no movimento sindical que já estava acontecendo no continente europeu. Agora, quem eram essas pessoas que trouxeram essa ideia da sindicalização para o nosso país? Você imagina quem é? Já digo agora. Eram justamente os italianos e os imigrantes europeus. Eles que tinham já plena consciência das ideias socialistas, principalmente do chamado anarco-sindicalismo, que vocês também viram isso no ano passado. Esses imigrantes que estavam trabalhando nas fábricas decidiram se organizar e passaram a pressionar os patrões para que pudessem garantir alguns direitos, pelo menos direitos mínimos de trabalho para o operariado, ou, como nós chamamos, os grupos proletários. Segue aí. Então, só recapitulando, os trabalhadores eram imigrantes, em sua maioria italianos, viviam nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os principais centros industriais na época, viviam em condições sub-humanas nos cortiços e recebiam baixos salários com grandes, longas jornadas de trabalho, sem qualquer tipo de proteção jurídica. E aí a forma que os trabalhadores encontraram para poder pressionar os patrões a atender suas pautas de reivindicação foi justamente através das greves, do processo de paralisação. A primeira greve ela vai acontecer na indústria têxtil no ano de 1903. Lá no estado de São Paulo. Mas a primeira greve geral de repercussão nacional, ela aconteceria 14 anos depois, em 1917. Aí você pode perguntar assim, mas como é que, professor, aconteceu essa greve? Como foi a reação do governo e dos patrões diante da paralisação dos trabalhadores? A pior forma possível. Para o governo federal e para os governos estaduais, as mobilizações dos trabalhadores eram caso de polícia. Isso mesmo.
porrada neles, cacetada neles. E foi isso que aconteceu. O governo federal determinou a forte repressão aos trabalhadores que haviam paralisado as suas atividades, reivindicando melhores condições de trabalho. Muita gente foi presa, diversos trabalhadores foram aprisionados, foram colocados na cadeia e vários líderes de movimentos grevistas alguns foram presos, outros foram mortos no confronto com a polícia. Para vocês terem uma ideia, o direito de greve aqui no Brasil só foi plenamente estabelecido, sabe quando? Em 1988, com a Constituição que agora está em vigor, que ela assegurou o direito de greve a todos os trabalhadores. O resultado desse movimento operário no nosso país, iniciado em 1903, culmina no ano de 1922 com a criação do Partido Comunista Brasileiro. Pode passar aqui, querida. Partido Comunista Brasileiro, o chamado PCB, que também seria conhecido como Partidão. O PCB ele foi criado em 22, no ano do nosso primeiro centenário de independência. E o Partido Comunista Brasileiro ele teve a inspiração do Partido Comunista Russo, que alguns anos antes havia tomado o poder em Moscou, fazendo com que a Rússia, agora, a partir de 22, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se transformasse no primeiro Estado socialista, ou seja, no primeiro Estado onde houve a devida implementação das ideias de Karl Marx. Só um lembrete, para terminarmos esse assunto. Os direitos trabalhistas eles só começaram a ser definidos apenas durante o período do governo Vargas, que foi de 30 a 1945, quando, na época que Vargas esteve no poder, para diminuir a influência dos socialistas, a influência dos comunistas sobre os trabalhadores, e para poder desarticular o poder de mobilização dos sindicatos, ele traz para si a responsabilidade de cuidar dos trabalhadores. Preste bem atenção, cuidar dos trabalhadores, criando uma legislação que pudesse proteger os chamados direitos trabalhistas, através da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que nós estudaremos na segunda etapa. Tá certo? Agora vamos para o próximo assunto, que é Belle Époque, ou Bela Época, que foi de 1871 a 1914. Eu coloquei no slide essa imagem do quadro de Henri de Toulouse, chamada Dança no Moulin Rouge, que está lá no Museu de Arte Moderna da Filadélfia. Esse quadro ele retrata bem como era o estilo de vida dos parisienses na chamada Belle Époque, nesse período que nós estamos estudando hoje. E afinal de contas, o que é Belle Époque? O que é Bela Época? O que é que isso tem de importante para a história mundial? Mas para que a gente possa entender, no caso que seria a Bela Época, que foi um grande movimento cultural e científico e tecnológico que acontece na Europa, tem início na Europa, logo após a Guerra Franco-Prussiana em 1871 e vai até o início da Primeira Guerra Mundial, temos que ver o contexto. Primeira coisa, no século XIX, nesse período da segunda metade do século XIX, a Europa estava vivenciando a chamada Segunda Revolução Industrial. E foi na segunda Revolução Industrial em que começaram a surgir aqueles países que nós chamamos de países desenvolvidos, ou países de industrialização clássica. É quando os Estados Unidos começam o processo de industrialização, a Alemanha, recém-unificada, também começa o seu processo de industrialização e assim por diante. Só recapitulando aquilo que vocês viram comigo em História no ano passado, lá no 8º ano, e que vocês também viram com a tia Karine em Geografia. A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela aconteceu no século XVIII na Inglaterra. A segunda Revolução Industrial, que é essa que nós estamos falando, ela acontece no século XIX, quando a Inglaterra ela passa a exportar equipamentos, máquinas industriais
para outros países, possibilitando que esses países pudessem também ter o seu processo de industrialização. Com a produção em massa, houve uma grande necessidade de termos mercado consumidor, fonte de energia e também matéria-prima. E com isso, os grandes países industrializados, eles voltaram seus olhos para outras partes do mundo, como por exemplo o continente africano e o continente asiático. Aí você pode estar falando assim, certo, tio? Então isso aí tem a ver com o neocolonialismo? Quem pensou nisso está correto. Justamente, o final do século XIX ele é marcado pelo processo de nova colonização, o neocolonialismo ou imperialismo do século XIX, que acontece na África e no continente asiático. E esse processo de colonização, ela se diferencia do colonialismo ocorrido no século XVI. Essa diferença está justamente no fato de que, enquanto no século XVI o processo de colonização ele aconteceu no continente americano e era baseado principalmente na mão de obra escrava negra, que aconteceu na América Portuguesa, por exemplo, no século XIX o neocolonialismo ele não tinha tanta pretensão de poder utilizar a mão de obra escrava, até porque a adoção da mão de obra escrava ela batia de frente com o pensamento dos industriais, que precisavam de pessoas que adquirissem os produtos. E vocês sabem, já falei isso para vocês, escravo ganha salário? Não. Se não ganha salário, ele não tem condições de consumir, não tem condições de poder comprar produto. Mas um assalariado, por sua vez, por mais que ele receba uma merreca de salário, um salário bem pequeno, ele gosta de gastar. Ele compra, ele adquire os produtos. Mesmo que ele fique endividado, dividindo o valor do produto em suaves prestações a 30, 40, 50 parcelas, mas o importante é ter o bem, o importante é ter o produto. E isso o capitalismo conseguiu inocular bem na cabeça das pessoas. E o neocolonialismo na África e na Ásia, ele foi baseado em 3 princípios que nós falamos no início desse ano letivo, que foi o fardo do homem branco, o darwinismo social e o etnocentrismo cultural. Só recapitulando. No caso do fardo do homem branco, a ideia de que o europeu ele tinha a responsabilidade, ele tinha a obrigação de levar a civilização aos bárbaros, de levar a civilização àqueles que eram chamados de primitivos. E quem era o primitivo? Era justamente as pessoas ou aquele grupo social que não se adequava aos princípios estabelecidos pela sociedade europeia, tida como o exemplo e o modelo de civilização. Aí temos a questão do darwinismo social, que era aquela ideia completamente deturpada, distorcida, de que assim como existe a evolução das espécies entre os animais, entre os seres humanos também há processo evolutivo. Ou seja, no caso, a diferença entre diversos seres humanos. O ser humano considerado evoluído era o homem branco de olhos azuis protestante, o homem europeu. Ele que era o exemplo de civilização, ele era o exemplo de homem evoluído. Então, se você não era branco, se você não tem olhos azuis, se você não é protestante, ou seja, se você não era europeu, então você era considerado não ser humano. Você era considerado um indivíduo de segunda classe. Aí se enquadram as mulheres, aí se enquadram os negros, aí se enquadram os asiáticos, assim por diante. E o etnocentrismo cultural, que traz a ideia de que a minha cultura ela serve de modelo para as demais culturas. As outras culturas, a cultura do outro, pelo fato de ser diferente da minha, ela é inferior. Vale a pena, o que vale é a minha cultura. Etnocentrismo, ou seja, a minha etnia como centro. E no caso de etnocentrismo cultural, a cultura do meu grupo social, do meu povo, do meu país, é que serve de modelo e é o único que está certo e os demais países estão
errados. Bora aí me auxiliar. E aí eu que separei um fragmento do texto do historiador chamado Max Hastings, que ele escreveu o livro Catástrofe em 1914, a Europa vai à guerra. Avanços tecnológicos, sociais e políticos alastravam-se pela Europa e pelos Estados Unidos numa escala nunca vista em qualquer outro período. Um piscar de olhos de experiência humana. Einstein anunciou a sua teoria espacial da relatividade. Marie Curie isolou o rádio e Leo Baekeland inventou a baquelita, o primeiro polímero sintético. Telefones, gramofones, veículos motorizados, sessões de cinemas e casas com eletricidade tornaram-se lugar comum entre pessoas abastadas nas cidades mais ricas. Jornais de circulação em massa adquiriram influência social e poder político sem precedentes. Esse texto, esse fragmento de texto, ele resume bem esse período chamado Belle Époque ou Bela Época. Foi um período em que o homem ele imaginava que havia atingido o ponto máximo da civilização. Me refiro a quem? Ao homem europeu. E por que ele acreditou nisso? Porque justamente, coincidentemente, foi na segunda metade do século XIX que surgiram grandes invenções e diversos produtos foram lançados que hoje fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa rotina, mas que foi a grande novidade, o grande frisson, a grande sensação do momento na Europa e nos Estados Unidos. Produtos como telefone, automóvel. O telefone ele foi criado por Alexander Graham Bell em 1871. Já o automóvel ele foi criado pelo alemão Karl Benz em 1886. Eu lhe pergunto, você consegue imaginar a sua vida hoje sem o telefone? Por exemplo, você pode estar assistindo este vídeo através do seu smartphone. Hoje o smartphone ele é utilizado para gravar vídeos, ele é utilizado para que possamos mandar mensagens instantâneas através das redes sociais, mas a função primordial do smartphone é fazer ligações para que você possa ouvir o outro e você possa falar com a outra pessoa. E o telefone ele foi criado justamente no final do século XIX. Consegue imaginar a sua vida sem o automóvel? Para que você possa viajar para outras cidades, para que você possa conhecer os outros estados do país, que facilita muito a nossa vida. Vamos lá. Além do telefone e do automóvel, a época da Belle Époque se caracterizou pela criação, pela invenção do avião. Que existe uma discussão para ver quem foi que criou o avião. Se foi o brasileiro Alberto Santos Dumont, ou se foram os irmãos Wright, os irmãos norte-americanos Wright. Santos Dumont, ele foi o seu voo no 14 bis, foi o primeiro objeto mais pesado que o ar, que voou, registrado, devidamente documentado, e aconteceu isso em Paris, na França, em 1906. Já os irmãos Wright, o voo da aeronave deles aconteceu com ajuda cerca de 3 anos antes e pouquíssimas pessoas presenciaram este momento. E o cinematógrafo, que é justamente a invenção do cinema pelos irmãos Lumière em 1895. Você que está aproveitando esse período de isolamento social para poder maratonar na Netflix, maratonar no Telecine, que está assistindo diversos filmes, tudo isso só foi possível graças à invenção dos irmãos Lumière. Então, em resumo, a Belle Époque ela mudou a forma de vermos o mundo. Agora as comunicações se tornaram mais rápidas, se tornaram mais instantâneas. Além da parte de meios de comunicação que foram criados e meios de locomoção que foram inovados, tivemos também diversas invenções ou diversas descobertas na área científica, como por exemplo a criação da penicilina, que possibilitou que doenças que eram consideradas incuráveis e que eram responsáveis pela morte de milhares de pessoas pudessem agora ter o seu tratamento.
como por exemplo, que estão correndo atrás de tentar encontrar a cura para o Covid-19 provocado por este novo coronavírus. As novas tecnologias, elas vão levar a humanidade a um estado de euforia e contentamento, porque acreditavam que o homem tinha, como eu havia dito anteriormente, alcançado o ponto máximo do processo civilizatório. E a cidade de Paris passou a ser considerada o centro mundial dessa nova cultura, desse novo momento da história da humanidade. Tanto é que estava na moda você seguir aquilo que os parisienses faziam. A forma como as mulheres parisienses se vestiam, o tipo de alimentação, o tipo de literatura, a forma de pentear o cabelo, as roupas que eram utilizadas, estava na moda você viver a figura de Paris. Era a moda naquela época. E quem não seguia a cultura europeia era vista como o quê? Era visto como uma pessoa primitiva, uma pessoa ultrapassada. Ah, tio, mas isso é besteira. Besteira? Deixa eu fazer uma pergunta. Usei agora o termo maratonar na Netflix. Uma coisa que você conhece de cor e salteado. O que você faria, por exemplo, se seu avô chegasse, se você conversasse com seu avô a respeito de o senhor já maratonou na Netflix? Ele vai dizer, hã? Que isso? O que é maratonar? É o quê? Ficar correndo atrás da Netflix? Então, aí você cairia na risada, com certeza. Por quê? Porque essa ideia de maratonar na Netflix é algo da nova tendência, da nova cultura que nós estamos vivenciando agora, nesses novos dias. Coisa que não se falava, não se discutia há 5 anos atrás. Na verdade, quem é que sabia que existia Netflix há 5 anos atrás? Nós não sabíamos. Hoje, a maioria das pessoas tem acesso a esse tipo de plataforma, a esse tipo de produto. Mas vamos seguir? E uma forma de poder chegar e divulgar essas novas tendências era através da chamada Exposição Universal. 2 exposições universais marcaram esse período. Quer dizer, uma marcou para a gente, que foi a de 22, foi pela ocasião da celebração do 1º centenário da nossa independência. O Brasil ele recebeu essa exposição universal, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Agora, a grande exposição que marcou a época foi a exposição em Paris, em 1889. Para poder marcar a exposição universal, foi construída uma torre de metal. Aí você fala assim, professor, essa torre é o que eu estou pensando? Eu vou dar agora ver se é certo o nome dessa torre, dando um big dividido em 29 prestações, pagando a partir do dia 30 de fevereiro. Lembrou? A Torre Eiffel, justamente. A Torre Eiffel ela foi construída apenas para a Exposição Universal em Paris. Seria apenas para o período da Exposição Universal. Quando acabasse a Exposição Universal, a torre ela seria desmontada. Só que a torre fez tanto sucesso que ela virou um símbolo não somente da cidade parisiense, mas um símbolo da própria França. E na Exposição Universal, os países eram convidados a mostrar o que eles tinham de novidade na sua cultura e no ramo da tecnologia. E é claro que os países, um queria meter inveja no outro, e aí eles faziam a exposição das suas grandes descobertas tecnológicas, só para poder chegar e dizer, eu tenho, você não tem. E vamos agora fechando a nossa aula com o ano de 1914, porque o sonho virou pesadelo. Em 1914, o mundo ele entra na chamada Grande Guerra. Era como foi denominado o conflito lá no continente europeu. A Grande Guerra, que se dizia que seria uma guerra para acabar com todas as guerras. Mas que você hoje já sabe que não foi um conflito que acabou com todos os conflitos. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, ela acabaria com o sonho de uma humanidade evoluída instalado no período da Bela Época, da Belle Époque. Mas isso, meninos, é uma outra história. Bem,
Dever de casa. Eu coloquei no plural as atividades, já está disponível para vocês no plural a partir de hoje. Dê uma olhadinha lá, tá certo? Responda as atividades online, que na próxima aula nós vamos estar corrigindo de forma comentada. E também eu coloquei um vídeo como material complementar dessa aula, também no plural, que é o vídeo que está no YouTube, intitulado Século XX, Primeiros Tempos, de Fernando Severo, Itaú Cultural. Eu recomendo que você assista para que você possa se aprofundar um pouco mais a respeito do assunto da bela época da Belle Époque. Galera, foi um grande prazer revê-los e esperamos estar juntos novamente para estarmos descobrindo essa coisa fantástica que é a história. Um grande abraço, até a próxima.